Peço aos nossos queridos fiéis que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, curtem e compartilhem para que mais irmãos nossos possam se beneficiar destas meditações. Eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha, com meditações diárias. Hoje, segunda-feira da segunda semana da Páscoa, nós meditamos aquela peculiaridade do Evangelho, que é o fato, o Evangelho do domingo, que é o fato de que Nosso Senhor se pôs dentre os discípulos reunidos às portas fechadas com medo dos judeus. Depois de verem o que aconteceu com o Senhor, que foi preso, julgado, condenado à morte e morto na cruz, os discípulos então estavam com medo de terem a mesma sorte. E Nosso Senhor aparece no meio deles, às portas fechadas. O que não é possível a qualquer um de nós entrarmos numa casa ou num ambiente em que as portas e janelas estão trancadas. De modo então que isso manifesta no Evangelho a condição do corpo glorioso do Cristo ressuscitado. O seu corpo, então, não está mais limitado às leis da física, às leis biológicas. É um corpo real. É um corpo humano, porém, um corpo ressuscitado. É um corpo humano, a Santíssima Humanidade de Nosso Senhor, recebida pela geração do Espírito Santo no ventre Santíssimo Imaculado de Nossa Senhora. Porém, este corpo humano glorificado. Este corpo humano, esta substância humana, unida à substância divina no mistério da encarnação, aquele mesmo corpo que estava presente com os discípulos à beira do mar de Tiberíades, aquele que comia com os seus discípulos, aquele que viajava com eles, aquele que convivia com eles, é aquele mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua humanidade, agora um corpo glorioso, que não está mais limitado às leis da física. É um corpo para a glória eterna, é um corpo para a eternidade. O mais importante, porém, aqui, é que diante dessa manifestação do Cristo ressuscitado, ainda os discípulos estavam com medo, porque ainda não compreendiam o sentido exato e profundo e ínfimo das profecias das Sagradas Escrituras, que falavam que o Cristo deveria sim de padecer, e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Logo mais, 50 dias depois, em Pentecostes, ao receber o Espírito Santo, esses mesmos discípulos que estavam ali, trancados, encerrados com medo, abrem as portas e saem, anunciando o Cristo ressuscitado, pois esclarecido o sentido das Escrituras, e imbuídos da força do Cristo ressuscitado que o Espírito Santo lhes deu, todo o medo foi dissipado, e abrindo as portas com toda a coragem, saíram anunciando o Evangelho do Cristo ressurreto. E claro, o medo aqui passou. O medo passou, o medo acabou para sempre, de modo que então, esses mesmos discípulos, agora apóstolos, agora testemunhas do Cristo ressuscitado,
levaram esse testemunho até o fim, até as últimas consequências, com o derramamento de sangue. Caríssimos irmãos, esse ensinamento deve nos marcar profundamente, porque para nós as portas estão abertas no céu. Aquelas portas fechadas, devido ao pecado original, pelos méritos da morte e ressurreição de Cristo agora, essas portas estão abertas, escancaradas para nos receberem, para entrarmos na eternidade. Então não cabe para nós nenhum tipo de medo, que a força do Cristo ressuscitado dissipe todo o medo, para que assim também nós sejamos testemunhas do Cristo ressuscitado diante do mundo. Nós com prole pia, benedicat Virgo Maria.